Apreensão. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. Juízes 6. Nós vamos falar sobre um juiz de Israel. E o livro de Juízes, ele na tradição judaica é atribuído a Samuel, o último juiz de Israel, o profeta Samuel, que além de profeta, ele era um grande juiz em Israel. E para nós entendermos um pouquinho o que nós vamos falar hoje, o que é o juiz, por que Israel tinha juiz e depois passou para rei, eu vou dar um breve resumo para você. Então, Deus ele sempre quis revelar o seu plano de salvação ao mundo, e ele escolhe então Abraão, que não foi escolhido ao acaso, mas um homem que é o pai da fé, um homem muito obediente e temente ao Senhor, e então ele promete uma nação a Abraão, e essa nação futuramente se tornaria Israel. E Deus também ele não escolhe Israel porque ser os queridinhos de Deus, nem por ser uma nação forte. Na verdade, Deus revela mais tarde que ele escolheu Israel porque eles eram a menor de todas as nações, e ele queria mostrar o quanto ele é bondoso e poderoso através de Israel. E ele escolhe então essa nação fragilizada que começa como uma nação escrava, e depois sai do Egito de modo triunfante, através do poder de Deus. E então eles passam 40 anos no deserto, por conta da desobediência. Era para ser muito mais rápido essa viagem, mas por conta da desobediência, eles ficaram andando em círculos. Então, após passar essa geração desobediente, vem a geração de Josué. E Moisés, que era até então o líder, passa o bastão para Josué, um líder fantástico, um líder militar que acaba conquistando vários povos, várias nações, vários territórios, tudo aquilo que Deus já tinha prometido a Israel. E muitas vezes também nós lemos esse texto e falamos, Deus, como o Senhor manda nações guerrearem, batalharem, derramarem sangue, mas o grande fato é que nós temos que nos atentar, é que essas nações passaram 400 anos sendo ministradas pelo Senhor, e Deus revela isso aos seus servos e fala, olha, eu vou deixar que essas nações tenham tempo para poderem se voltar para mim, e durante mais de 400 anos, porque depois Israel fica mais 40 anos, andando em círculos no deserto, até eles conquistarem a terra. E então, pela misericórdia do Senhor, eles tiveram tempo de se arrepender, e todas as nações vizinhas, tanto que quando a primeira conquista, que é Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade muito poderosa, espias entram nessa cidade e eles conversam com uma prostituta, chamada Raabe, e ela fala assim, quando soubemos que vocês estavam chegando perto de nós, nós tememos, nós ficamos com medo, porque nós soubemos, então, 40 anos atrás, eles já tinham ouvido as histórias a respeito desse povo que estava no deserto, aguardando o chamado de Deus se cumprir na vida deles. Então eles falam, nós ouvimos os feitos terríveis que o seu Deus fez no Egito. E então nós estamos temerosos, mas ao invés dessas nações se arrependerem das suas práticas abomináveis, que também incluía sacrifício de crianças, tantos outros rituais terríveis, eles permanecem no erro, tentando lutar contra o povo de Deus, ao invés de se converterem. Então a nação de Israel começa a conquistar essas cidades, e expulsar os seus povos, e também matando os seus guerreiros, os seus homens, enfim. Eles começaram a conquistar aquela terra, algo que eles poderiam se arrepender antes de ver esse Deus temível está vindo em nossa direção, e nós devemos nos arrepender. Não, eles quiseram batalhar contra Deus, e eles se deram mal. Então Josué passa um legado de conquistas militares, e após as conquistas militares, ele passa a instrução para todas as tribos, e nós não sabemos ao certo, estudando ali um pouco a Bíblia, a gente não descobre se ele deixou algum líder previamente ali para liderar o povo, ou era o objetivo dele deixar que as 12 tribos conquistassem as demais terras e tivessem os seus próprios líderes, que eram 12 tribos divididas em Israel. Mas o fato é que não ficou um líder específico para liderar aquele povo. E a Bíblia relata que após a morte de Josué, e passado essa geração que viu todos esses milagres, toda essa conquista, o que aconteceu com o povo? O povo se desviou. E o povo começou a se rebelar contra Deus. E todas as vezes que nós nos distanciamos do Senhor, nós começamos a batalhar contra Ele,
nós começamos a ir em direção contrária a Ele, e enfim, as maldições começam a cercar a nossa vida. E foi o que aconteceu com a nação de Israel. Todas as vezes que eles se desviavam, todas as vezes que eles começavam a adorar falsos deuses. E isso aconteceu, esqueci de mencionar, porque Deus já tinha dado uma ordem. Não façam aliança com os povos vizinhos, porque senão vocês irão se desviar do caminho. Vocês serão um povo que irá se desviar. O que eles fizeram? Fizeram alianças com os povos vizinhos. Deram suas filhas em casamento e também pegaram as filhas dos povos vizinhos como mulheres para seus filhos. E nós sabemos que o casamento é uma aliança muito forte, e o casamento fez grandes homens de Deus cometerem coisas terríveis, porque o nosso cônjuge tem um papel muito importante, não somente na tomada de decisão, mas na criação de uma cultura dentro da nossa casa. E nós vemos Salomão, o rei mais sábio que existiu. Depois dos juízes nós tivemos os reis, e agora eu já vou um pouquinho mais adiante. Um homem que era tão sábio, mas fez aquilo que a palavra de Deus falava: não faça, não case com mulheres estrangeiras. O que ele foi lá? Casou com mulheres estrangeiras. E o que aconteceu? Ele teve um período de apostasia da sua fé, de abandono da sua fé. E então ele começa a procurar um estilo de vida ocultista. E muitos dão origem a muitas obras literárias de feitiçaria a Salomão, ensinando a fazer rituais, ensinando a fazer coisas. E a Bíblia também é clara em dizer que ele também ofereceu sacrifícios humanos a esses deuses. Então, através das esposas que ele tinha, isso entrou no coração dele. Porque, eu vou contar um segredo, você deve saber, esposa, mulher, você que ainda não é esposa, mas a mulher tem um papel fundamental na tomada de decisão de um esposo, de um marido. Vocês têm uma graça, algo dos céus que influencia a tomada de decisão. E você pode usar isso para o bem ou para o mal. Nós olhamos que Adão também tomou uma decisão a partir da influência de sua mulher. É claro que Adão deveria ter cuidado de sua esposa, deveria estar acompanhando ela, mas ele toma uma decisão errada a partir da influência da sua esposa. Então nós vemos que o povo se desvia, voltando agora para o período dos juízes, e toda vez que o povo se desvia, a desgraça acontece, porque o Senhor começa a não habitar no meio dele. E aonde o Senhor não habita, demônios habitam. Não tem como uma casa ficar vazia, a Bíblia é clara. Hoje nós entendemos no Novo Testamento que Jesus fala que a casa é o nosso coração, e Ele fala que uma casa nunca fica vazia. Você pode arrumar ela, tirar todos os entulhos, colocar todas as coisas no lugar, mas sempre vai ter um habitante morando nela. Ou vai ser o Espírito Santo de Deus, ou vai ser uma influência maligna em nossas vidas que vai habitar naquele lugar. Então todas as vezes que eles se desviavam, a coisa começava a desandar. Os povos inimigos que tinham alianças com eles começavam a atacar eles, começavam a roubar eles. E assim foi durante vários períodos. E Deus sempre levantava quem? Um juiz. Um juiz era um homem ou uma mulher. Nós também temos uma juíza chamada Débora. Mas o juiz era um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, que recebeu uma revelação dos céus, não porque era melhor do que os outros, mas muitas vezes era porque era o menor de todos os que tinha Israel. E Deus usava poderosamente essa pessoa para então libertar o povo e trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Mas o que nós vemos nesse livro, se você ler ele de capa a capa, nós vemos que Israel, ele se arrependia dos seus maus caminhos, e quando esse juiz morria, e não tinha um sucessor de juiz, quando esse juiz morria, o povo, o que ele fazia? Se desviava novamente. Começava as práticas repugnantes, começava novamente a adorar outros deuses, começava de novo a fazer coisas terríveis, e tudo isso que nós já falamos, de práticas repugnantes, de sacrifícios, de mortes, de torturas. Então, enfim, uma infinidade de coisas que eles faziam que era repugnante. E nós vamos ver aqui na história de Gideão, que quando o povo se desvia de novo, e ele não foi o primeiro juiz de Israel, mas foi um dos 14, que a Bíblia relata que teve 14 juízes, o último foi o profeta Samuel, que é atribuído à autoria desse livro. Então, Gideão, na verdade Israel, estava passando por um período muito difícil. E vocês já devem ter ouvido essa história, o pastor
Getúlio uma vez ministrou uma palavra que me impactou tremendamente a respeito dessa passagem. E ele fala como o povo estava sofrendo. Então, durante 7 anos, a Bíblia fala que Deus entregou os israelitas nas mãos dos midianitas. Então, nós temos que entender uma coisa aqui, que muitas vezes nós pensamos, olha, o diabo está pesando a mão sobre mim, o diabo está fazendo isso, mas aqui o que a Bíblia relata é que Deus entrega o seu povo na mão dos midianitas. E algo que nós temos que entender é que não existe uma luta entre Deus e o diabo. Como assim não existe uma luta entre Deus e o diabo? O diabo, ele está guerreando contra a igreja do Senhor, e não diretamente contra o Senhor. É até bonito a gente ver aquelas fotinhos, né? Aquelas ilustrações de Jesus e o diabo, né? Tendo uma queda de braço, né? E será que Jesus vai vencer? Será que o diabo vai vencer, né? E é um olhando para o outro, o diabo com 2 chifrão assim, amedrontador, e Jesus ali fazendo uma cara de força. Mas isso é uma grande mentira. O diabo não luta contra Deus. Na verdade, nós lemos no livro de Jó, que o diabo ele presta conta para Deus. Ele tem que todo lá santo dia, né? Não sei se é todo santo dia, agora estou parafraseando, mas a Bíblia fala que de tempos em tempos ele tem que passar o relatório dele para Deus. E então Deus entrevista ele, isso nós vemos no livro de Jó, e isso não é uma parábola, é algo que estava contando um contexto literal do reino dos céus. E nós vemos o diabo prestando relatório, e Deus pergunta, onde é que você estava? Eu estava vagando pela terra, o que você estava fazendo e tudo mais. Daí Deus até puxa um papo, que o diabo é um negócio de louco, né? Se pensar isso, né? Porque a gente vê aquelas figurinhas, né? Jesus e o diabo, e isso não existe. Então Deus pergunta, o que você está fazendo? E ele pergunta, viu meu servo Jó? E ele fala, viu, e eles começam a bater um papo, mas a questão é, o diabo não está lutando contra Deus, ele está lutando contra eu e contra você, porque Deus não tem adversário. Não existe adversário páreo ao Senhor. A Bíblia fala que não é nem Deus que lutou contra o diabo, mas o arcanjo Miguel. Deus não precisa nem ele lutar. Ele tem um ser mais poderoso que o diabo, que não precisa nem ele meter a mão no problema. Mas assim, nós temos que entender que Deus muitas vezes está liberando situações na minha e na sua vida para acontecer, para que o nosso foco seja ajustado. Deus, ele não é um Deus cruel, que ele está esperando você se rebelar, que ele está esperando você cair para te amaldiçoar. Mas nós vamos ver que tinha um propósito para isso estar acontecendo com aquele povo. Imaginem só, o diabo queria que eles continuassem adorando os falsos deuses e prosperando. E estaria tudo bem. Porque sabe uma coisa, um dos lugares mais perigosos da terra é dentro da igreja. Como assim, Júnior? É dentro da igreja. Eu vi esse tempo atrás o Paul Washer falar, e eu, numa ministração, eu acendi uma anteninha, ele falou assim, a coisa mais perigosa que existe na terra é você ser filho de crente, porque você acha que automaticamente você é crente. E eu falei, cara, isso é muito verdade, eu vou ter que ensinar uma a ser crente. Não basta o pai dela e a mãe dela ser. Mas um dos lugares mais perigosos para nós nos sentarmos é dentro da igreja. Porque talvez você tenha vários pecados ocultos que ninguém sabe. Você está tendo várias coisas terríveis na sua vida, mas você está sentando aqui nessa cadeira e você está confortável porque as coisas estão dando certo e ninguém descobre nada na sua vida. E o diabo está assim, isso, continua indo na igreja assim, pensando que você é crente. Mas a grande terrível é, você está indo em direção aos céus ou está descendo à sepultura? Porque sabe, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ter uma terrível notícia. Mas como assim? Eu vou dar um exemplo muito básico. Eu nunca vi nenhum ser humano, eu posso falar que eu já tive pessoas fumantes na minha casa, nos meus familiares, eu nunca vi nenhum ser humano largar o cigarro porque viu aquele avizinho ali na carteira de cigarro, né, que é uma foto bem gigantesca assim, né, que está atrás ali, né, ou uma mulher fazendo assim. Eu não entendia muito bem quando eu era criança por que a mulher estava fazendo assim. Depois eu entendi, é porque o cara não estava fazendo assim, né, ela estava fazendo assim para ele por conta do cigarro, que poderia ele não fazer assim, né, então a mulher está fazendo assim para o cara. Tem também veneno de rato, um monte de coisa, mas eu nunca vi ninguém largar do cigarro por conta disso. Mas eu já vi dentro da minha casa
decretos de médico falando, olha, se você não ligar do cigarro, em 1 ano você vai morrer. E aquela notícia mudar aquela pessoa, e ela largar do cigarro, e ela parar de fumar, e ela ter mais anos de vida. Então, às vezes, na minha e na sua vida, a melhor coisa que pode acontecer é uma situação terrível. Porque ela vai nos alinhar de novo com o olhar do céu. Às vezes nós estamos indo para uma direção, para um caminho, que é de destruição, que é onde nós estamos indo direto para o inferno. E nós estamos confortáveis porque o diabo não está fazendo nada, e ele está até alegre que você está aqui dentro da igreja. Mas Deus, muitas vezes, Ele dá um basta para nos atentar a fazermos a coisa da maneira certa. E então esse povo, ele se desvia do Senhor, continuando a história. E sabe uma coisa interessante? Depois desses 7 anos, eles começam a passar necessidades. E esse é um grande ponto do ser humano. Porque quando nós nos movemos por causa de necessidades, nós vamos voltar a cometer os mesmos erros quando essas necessidades forem sanadas. O povo, ele volta para Deus não porque ele entendeu, poxa, nós somos Israel, somos o povo escolhido por Deus, somos o povo que carrega a presença, e como diz Moisés em Êxodo 33, ele fala, Senhor, e é naquela frase que ele fala, não subiremos se não fores conosco, Deus, não tomaremos posse da terra se não fores conosco. Mas a frase que eu mais gosto nesse versículo, ele fala assim, o que diferencia eu e o teu povo das demais nações da terra é o Senhor. E é isso que eu acho mais interessante na fala de Moisés. Porque ele fala, não é nossas riquezas, porque eles realmente tinham ficado ricos, eles realmente eram um povo que estava triunfante, as nações estavam com medo, eles estavam tendo um crescimento. Mas ele fala, o que nos diferencia das outras nações é o Senhor. Então, essa é uma verdade, é um propósito, mas a Bíblia fala que o povo começou a passar muita necessidade. Porque era bem na época da colheita, lá os midianitas, o que eles faziam? Chegavam com a tropa inteira lá, e eles eram um povo numeroso, um povo guerreiro, um povo tecnológico. E eles chegavam lá e simplesmente acabavam com a plantação de Israel. Então, a pobreza tomou conta de Israel por completo. E a Bíblia fala que eles se escondiam. Eles se escondiam em cavernas quando os midianitas chegavam. Então, um povo que era triunfante, que derrubou muralhas, um povo que derrotou povos, que botava medo aonde eles estavam, o terror tomava conta, porque eles falavam, Deus vai lutar contra a gente, não temos chance. Agora esse povo está dentro de cavernas, envergonhado, vendo o fruto do seu trabalho ser roubado e, infelizmente, passando necessidades. E quando eles começam a passar necessidade, a Bíblia fala que unanimamente o povo começa a clamar ao Senhor para que envie o libertador. E um profeta então fala a esse povo, olha, vocês se desviaram do caminho, tudo isso está acontecendo porque Deus quer que vocês voltem o olhar que vocês têm para Ele. E Ele vai enviar. E então a Bíblia nos conta que o anjo do Senhor aparece a Gideão. Gideão, que era o menor de sua família, e ele se trata como o menor de sua família, não em estatura, mas menor de importância. E ele então é convocado pelo Senhor, e aqui eu estou parafraseando, porque é uma história muito longa, você pode ler, é uma história incrível, uma história assim tremenda. Está no capítulo 6, 7 e 8. E então ele é comissionado a liderar Israel para ele poder libertar o povo. Mas o versículo que eu queria começar lendo conosco está em Juízes 6:1 e diz, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para um projeto com Deus. E esse propósito inclui ser o povo que carrega a presença dos céus aqui na terra. E todas as vezes que nós nos desviamos desse propósito, nós deixamos de seguir aquilo que Deus mandou. E sabe, não é porque nós estamos aqui, é que nós temos medo, que como aconteceu com Israel, né? Agora eu não estou carregando a presença dos céus na minha vida, eu estou com muito medo de acontecer, igual aconteceu com os israelitas, que a necessidade bata a minha porta, que a pobreza me incomode.
E sabe, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Nós não devemos nos basear nisso e nem nos movimentar por esse medo. Porque existem muitos incrédulos, pessoas que fazem coisas terríveis, que vão morrer ricas, que vão morrer numa cama quentinha, que vão ter prosperidade em todas as áreas, independente se elas servem a Deus ou não. Mas esse não deve ser um fator para eu e você nos movimentarmos a fazer algo. Porque como eu falei, todas as vezes que esse é o motivo do nosso coração, todas as vezes que a necessidade humana básica é o motivo de servirmos a Deus, nós acabamos caindo em desgraça e acabamos nos desviando do caminho. Porque uma hora a tua necessidade vai ser sanada. Uma hora você já não vai mais precisar de Deus. E você não precisa de Deus para ser próspero. Você não precisa. Existem leis universais, que a gente vê ali, não da Universal, mas universais. E a gente vê em Provérbios, que se a pessoa cumprir aquelas leis lá, mesmo sendo descrente, ela vai prosperar. O sol, ele nasce para o santo e para o pecador. A chuva desce a colheita do cara que é feiticeiro e do cara que é crente. Então, se isso for o que movimenta os nossos corações, nós estaremos muito longe daquilo que o Senhor quer revelar a nós. Então nós devemos ver que o anjo do Senhor hoje, ele está falando para você, Jesus, o Espírito Santo está te lembrando quem você é. E sabe o que significa Gideão? Gideão significa cortador, destruidor, e também se refere a alguém que é um grande guerreiro. E a Bíblia conta que Gideão, ele se encontrava escondido num lugar onde se amassavam uvas para fazer o suco de uva ou vinho, e ele estava malhando trigo lá escondido. Então, um homem que foi chamado para ser um conquistador, é um homem que agora está escondido dentro de um lugar que não é para ele estar. E muitas vezes nós estamos escondidos num lugar. Nós estamos vivendo as migalhas daquilo que nós poderemos viver. Nós estamos desanimados, nós estamos desencorajados. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer te falar nessa manhã é que você é um valente. Você é um corajoso, você foi chamado para vencer, você tem um propósito, e esse propósito não acaba em você, mas é para abençoar uma geração. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então Deus está te levantando como Gideão nessa manhã, para que sejamos uma geração poderosa. Nós não vamos ver as gerações se destruindo, vendo a miséria, vendo tudo que está acontecendo de errado na sua família, na sua casa, no seu emprego, e ficarmos apáticos, sem ter o que fazer, sem ter autoridade. Não, Jesus está te chamando para ser como Gideão. Jesus está te chamando para vencer. Você é forte, você é corajoso, eu te chamei para grandes coisas. E olha só o que Juízes 6,12 fala: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém? Obrigado pela sua empolgação, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo e agora você finge que você está muito empolgado com a palavra do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém, melhorou, isso é seu respeito, é o meu respeito. Aleluia. Ei, Gideão, seu nome significa conquistador. Seu nome significa cortador, seu nome significa grande guerreiro. Se mova por essa palavra, se mova por aquilo que os céus estão dizendo a seu respeito. E sabe, nós estamos entrando num nível de clamor mesmo como igreja, e veio numa hora essencial, essa direção que nós tivemos através da vida do pastor Ney. Nós estamos clamando como o povo de Israel: Senhor, levanta homens avivalistas, Senhor, levanta Gideões na nossa geração, Senhor, que nós sejamos corajosos. Mas se não houver um clamor, quando nós não entendemos a pobreza em que nós nos encontramos, e agora estou falando de pobreza existencial, pobreza não no sentido financeiro, mas uma pobreza de alma, uma pobreza de espírito, nós não vamos clamar ao Senhor. E Deus está esperando que nós enxerguemos hoje o quanto nós somos pobres sem Ele, o quanto nós não temos nada. Talvez a sua casa seja muito legal, mas ela sem Jesus não é nada.
Talvez o seu carro seja bom, mas ele sem Jesus não é nada. O seu casamento talvez até que funcione bem, mas sem Jesus ele não é nada. Deus está querendo nos levar a um nível de enxergarmos a nossa pobreza e clamarmos até que Ele venha. E sejamos como Gideão, homens fortes e corajosos. E o Senhor estará conosco. Amém? A segunda coisa que nós vemos na vida de Gideão está em Juízes, no capítulo 25, 6, 25. Então nós não vamos sair aqui do capítulo 6, quando sairmos eu irei falar. Mas ainda no capítulo 6, no versículo 25 diz: naquela noite, depois que o Senhor... Aconteceram vários fatores, porque a história de Gideão, dá para você fazer milhares de ministrações, porque tem muita simbologia. Existem muitas chaves ali espirituais que a gente vê através da vida de Gideão, mas que infelizmente a gente não consegue fazer em 40, 50 minutos. Então eu desafio você a ler essa história com detalhes, você entender cada simbologia, cada tipologia, porque o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo. E as coisas que aconteceram de forma literal, na maioria delas aqui, você vai ver que ela aponta para você como algo espiritual para nós vencermos. Então, lê com cuidado, estude, porque tem muita coisa boa nessa passagem, inclusive em toda a Bíblia. Se você ler qualquer capítulo, tá muito bom. Então, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Sabe, meu irmão, quando eu e você, nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o anjo do Senhor, e aqui é muito claro, né, a figura, essa tipologia de Cristo, que era o anjo do Senhor. Então não está escrito um anjo do Senhor, mas estava escrito o anjo do Senhor, essa tipologia de Cristo. Quando nós temos esse encontro com o anjo do Senhor, ele vai mostrar áreas da minha e da sua vida que precisam ser destruídas. Infelizmente, o ser humano, felizmente, ele foi criado para adorar, mas o pecado entrou em nossas vidas e deturpou isso. E nós somos mestres em construir altares. Só que o pecado entrou, então nós também construímos altares que não são dedicados ao Senhor. E aqui é muito interessante, porque quando o Senhor acorda Gideão naquela noite, ele derrube os altares de Baal e Azerá que o seu pai fez. Muitas vezes, nós temos altares em nossas vidas que não fomos nós que construímos. Foi passado de pai para filho, ou tem altares que nós construímos mesmo. Mas independente da origem desse altar, o altar ele precisa ser destruído na minha e na sua vida. Nós não podemos continuar servindo ao Senhor e a outro Senhor. E mais uma vez, hoje o pastor Ney falou a respeito do dinheiro, e Jesus ele dá um exemplo que você não pode servir ao Senhor e ao dinheiro, ou a Mamon, né, que era o Deus da prosperidade da época. Então não há espaço entre nós servirmos a Deus e também servirmos a outro Deus. Deus nos chamou para sermos integralmente deles. Nós não somos metade crente e metade não crente. Não existe essa possibilidade. É claro que nós vamos, como a alvorada, cada vez mais brilhando, brilhando até esse dia perfeito, e nós vamos ser assim até chegarmos à glória. Mas a questão é que existem altares na minha e na sua vida que precisam ser derrubados, urgentemente. E eu acho interessante que ele fala aqui na Bíblia, para pegar um touro de 7 anos, né? E é até engraçado esse paralelo que ele faz, 7 anos de escravidão, um boi de 7 anos, né? E um touro, ele não era qualquer animal naquela época, ele era o top animal, né, de trabalho, de lucro. Mas enfim, qual altar hoje na sua vida precisa ser derrubado? O que o Espírito Santo está falando? Porque o Espírito Santo ele nos acorda. Toda vez que você vem aqui na igreja, o Espírito Santo, ele mexe com você, ele fala, cara, você tem que arrumar aquilo. Você tem que derrubar esse altar na sua vida. Isso está te prejudicando. Não tem a ver que, esse altar na sua vida aqui vai me deixar menos poderoso, ou eu vou ser menos glorificado porque você tem um altar. Não, isso está fazendo mal a você. Isso está te afastando de mim. E todas as vezes que você se afasta mais e mais de mim, você está indo em direção oposta e está indo em direção a um abismo que leva à destruição.
Então feche seus olhos nesse momento. O Espírito Santo, assim como Gideão, como na vida de Gideão, ele vai falar um altar, e todos nós temos altares a ser derrubados. Talvez nós vamos passar a nossa vida inteira derrubando altares, e muitas vezes desconstruindo fundações pequenininhas que tentam se levantar de novo. Então, qual altar você precisa derrubar hoje na sua vida? O que é aquilo que não condiz com a Bíblia, com o caráter de Cristo que está nas nossas vidas? O Espírito Santo, ele sempre fala nos nossos corações. Tem duas opções: ou o Espírito Santo está falando com você nesse momento, ou você é louco, porque tem uma voz que está falando com você aqui. Mas eu creio fielmente que é o Espírito Santo, ainda mais se tem a ver com a palavra dele. Aleluia, Espírito Santo. Pode abrir seus olhos. Algo que eu acho muito interessante também, ouvindo o pregador norte-americano Paul Washer, eu acho muito interessante que em uma das suas ministrações, me veio essa ilustração que ele fala, e eu copiei dele, e ele fala assim que, qual é a diferença de um crente, de uma pessoa que se converte, e de uma pessoa que não conhece os caminhos do Senhor? E ele falou assim, muitas vezes você vai ver um crente tendo atitudes de um descrente. Mas sabe qual que é a diferença dele e do crente? Do descrente e do crente? É que o coração. Muitas vezes quando nós éramos do mundo, né, talvez você tenha se convertido um pouquinho mais tarde, e isso talvez seja uma situação que aconteceu com você. Você foi sair de casa e a sua esposa pediu um favor para você. Leve o lixo para fora. Mas você já estava atrasado para uma reunião, para o seu trabalho. E então você dá um sabão na sua esposa. Você fala assim, eu estou atrasado para o meu trabalho. Eu não posso fazer isso agora. E você humilha ela. E quando você era descrente, você ia em direção ao seu trabalho, no seu carro, na sua moto, independente do veículo que você estava. E você ficava remoendo aquela situação e falando, olha só que esposa desgraçada que eu tenho. Meu Deus, essa esposa aí, ó, ela não faz nada. E ainda fica me pedindo para levar o lixo para fora. Ela que leve, e você fica remoendo daquele jeito, né? Ouvindo a voz de Satanás, é claro. Agora, qual que é a diferença de um crente e de um descrente? O crente, ele vai ter essa mesma situação. E ele vai fazer da mesma forma como o descrente. Só que indo em direção ao trabalho, o Espírito Santo vai começar a tocar no coração dele, porque ele tem um coração renovado agora. Ele tem um coração de carne, não de pedra. E o Espírito Santo começa a falar, é dessa maneira que eu trato a minha noiva? E você vai responder, não. Então por que você está tratando sua noiva desse jeito? E ele começa a constranger o seu coração e falar, sua esposa estava cansada. Ela pediu um favor para você porque você é o homem da casa. E você começa a concordar com o Espírito Santo. É verdade. E daí você chega no seu trabalho para fazer a reunião, e o Espírito Santo ainda continua falando até você resolver aquela situação. Você não presta atenção naquilo que você está fazendo, você começa a se distrair no meio da reunião, você nem já está mais naquela reunião, não importa a importância dela, porque você atingiu aquilo que é o bem mais precioso para Deus, que é a família. E então o Espírito Santo fala, pegue agora o seu celular, ligue para sua esposa e peça perdão. E então você liga para sua esposa, fala, meu amor, eu agi como um descrente, eu não deveria ter agido dessa maneira. Me perdoe, eu irei melhorar. E então, essa é a diferença de um crente e de um descrente. Muitas vezes você vai cair no mesmo lugar. Nós vemos grandes homens da Bíblia caindo em erros assim banais, coisas assim, cara, como é que esse cara não aprendeu? Ele já viu 1 milhão de vezes, já aconselhou 1 milhão de gente, já respeito disso, por que ele caiu nessa armadilha tão óbvia? Mas você vê todo homem crente, mesmo depois que cai, ele tendo essa mesma atitude, porque ele não tem o coração de pedra, ele tem um coração de carne, e ele fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu não quero mais pecar, me tira desse lugar. Então essa é a diferença dos nossos corações. Nós não podemos endurecer o nosso coração toda vez que Deus tenta nos alertar de altares que estão prejudicando a minha e a sua vida, e nós estamos ignorando aquela voz, falando, é aquela voz que fala no seu coração quando você está no Instagram e vê aquele Reels, e aquela voz fala, pule,
e você tem um lapso meio doido ali, fica uns 10 segundos olhando, mas aquela voz está ali no seu coração, pule, 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 e você não obedece, você começa a dar vaza a algumas situações. E daí surge, você posta aquela fotinha de story, né? E vem uma missionária abençoada e fala, nossa, que lindo que você é. Primeiro de tudo, não caia nessa conversa, você não é bonito. Não cai, já é o capeta já, né? Se uma pessoa manda para mim assim, ó, que lindo que você estava hoje, eu já falar, calha a boca, Satanás, né? Você é mentiroso, né? E você começa a dar corda nisso. Entra um pensamentinho nada a ver ali. Um altarzinho que está sendo implantado no seu coração. E você vai deixando Satanás ir modelandinho. E ele não tem pressa em cozinhar a gente em banho-maria, né? Ele vai colocando azulejinho por azulejinho. Daqui a pouco assenta um tijolinho aqui. E estou construindo o altarzinho, tijolinho por tijolinho. Ele não tem pressa. E ele sabe que o homem, agora eu vou ir contra a nossa classe, né? Ele sabe principalmente que o homem é muito besta, né? O homem, ele cai nos papos assim, gente, que pelo amor de Deus, né? Fala a verdade, né? Dá um cutucão no teu marido assim, ó, esposa. Você cai no papo até da sua esposa, cara. Mas é besta, gente. Se não tiver Espírito Santo ali, já era. É o Espírito Santo que alerta. Mas é muito besta. Eu fico imaginando Adão ali, né, quando ele pecou e Deus fala, por que você fez isso, Adão? E ele imagina, mas também ela estava pelada na minha frente, o que seria que eu fizesse? Então assim, a mulher tem esse poder, mas então a gente não pode ser besta. Quando vê aquela vozinha falando, esse altarzinho está esquisito, fuja, porque ele vai se transformar em um altarzão, em algo colossal, e vai te derrubar. E vai gerar uma desgraça na sua família, algo que não precisa. E eu tenho tido muito temor na minha vida, tenho conversado muito a respeito disso com o pastor Ney, porque Satanás, ele quer envergonhar o crente, ele quer te humilhar, e ele sabe que quando ele te humilha, ele não vai humilhar só a sua família e você, é todas as pessoas que estão olhando para você, é os seus familiares que vão falar, olha lá, era crente lá. Acabou de botar um chifre na esposa. Não é só você que ele quer humilhar, é o descrente. Ele quer que o descrente seja mais descrente por causa da tua atitude. Então nós temos uma responsabilidade, meu irmão e minha irmã, muito grande, principalmente nós que somos pais. O que nós vamos passar para os nossos filhos, para as nossas filhas? Qual é o homem que nós queremos que as nossas filhas casem? Eu quero que o meu futuro genro, né, e muitos aqui vêm aqui falar, né? Falar, ó sogrão, e eu falo amém, amém, né? Amigos perto, inimigos mais perto ainda, né? Então assim, é bom que crie bem debaixo aqui do nosso convívio, que ele fica mais fácil. Mas como que nós queremos que essas pessoas sejam? Como que nós queremos que os nossos filhos sejam? Você quer que seu filho seja o maior crente do mundo, o cara mais certinho, mas você é o cara mais torto da tua casa? A gente quer que os nossos filhos sejam educados, mas a gente às vezes é tão mal educado, tão feridento, tão tudo. Então nós temos que tomar cuidado com esses altares. Esses altares são muito perigosos e vão nos levar à ruína, e foi o que aconteceu com Israel. A terceira coisa que nós aprendemos na história de Gideão é, Deus então fala para Gideão, para ele reunir um exército para batalhar contra os midianitas. E a Bíblia relata que ele reúne 32 mil homens, o que era um exército legal, muito bom. Só que o exército inimigo ali, calcula-se que ele tinha 135 mil homens. Né? Mas eu fico imaginando, se Gideão era meio que nem eu, né? Ele fala assim, né? Poxa, tem 32 mil para 135 mil, né? Se a gente fizer a divisão ali, né? Aquele mata 4, eu mato 4, eu me garanto. Aquele acho que não mata 4, que ele morre no primeiro. Mas vamos dizer que aquele mata 8, né? Daí ele começa a fazer o cálculo. Mas então Deus traz mais uma revelação para Gideão. E é isso que a gente tem que aprender, que as coisas são feitas da maneira de Deus. As coisas não vão se arrumar na minha e na sua maneira. Então Deus se revela novamente a Gideão e fala assim, Gideão, tem gente demais aí. Vocês vão ganhar dos midianitas, pode ter certeza, eu estou com você. É sucesso, está tudo garantido, mas tem muita gente. E daí vocês vão pensar que vocês são muito bons, e vão esquecer que fui eu que livrei vocês deles.
Tem muita gente. E daí, o Gideão fala, então beleza, então vamos fazer uma limada aqui nesse povo aí. Falou, quem está com medo de batalhar e quer ir embora, pode ir embora. Puf, já 22 mil já. Sobrou 10 mil, né? Ele fazendo o cálculo, né? 14 para cada um, né? Mas Deus está com nós. 14, né? 14 para cada um, né? Só que Deus fala de novo, cara, tem muita gente ainda, 10 mil é muita gente. Mas para um exército de 135 mil homens, 10 mil não é nada. Então Gideão fala, vamos fazer de novo essa limada. Ele leva o povo no rio, dá algumas instruções, eu vou acelerar um pouco, eu já estou atrasado, gente. E sobra 300 homens com ele. 300 homens, né? Se a gente fizer a conta ali básica, né? 400 por cabeça, né? Coisa básica, né? 400 para cada um ali, né? Se eu matar 400, ele mata 400, né? Mas vai que ele mata só um, né? Sobra 800, né? Daí a gente já tem que fazer o cálculo de novo, né? E daí, em todo esse cálculo ali, né? Nós vemos que o Senhor reduziu aquele exército a 1%. E algo que chamou a atenção no meu coração ali, a respeito dessa palavra, uma interpretação minha, que Deus quer 1% do nosso esforço, mas quer 99% da nossa obediência. Às vezes a gente está batendo a cabeça, gente, porque a gente quer se esforçar 99% e obedecer 1%. Aqueles que foram retirados do exército, eles eram a obediência de Gideão à palavra de Deus. Não tinha a ver com o poderio militar, mas tinha a ver com a obediência dele. E aquele 1%, é claro, tem que ter o nosso esforço. Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje vai ser do meu jeito. Não adianta você se esforçar, não adianta você querer fazer na força do seu braço. Você já viu que deu errado. Você já viu que deu errado o seu casamento na força do seu braço. Você já viu que deu errado a criação dos seus filhos através da força do seu braço. Você já viu que deu errado tudo que está acontecendo na tua vida errado. Você já viu que deu errado porque você quis fazer sem mim. Então agora é necessário que você se esforce 1%. Você não vai precisar de muito não, mas que você me obedeça 99%. Então o que Deus está falando nós precisamos fazer na maneira de Deus. E muitas vezes nós queremos atropelar, e a gente está desesperado, porque as situações elas vão nos comprimindo, e Gideão não era diferente, gente. Imaginou você olhar um exército, e a Bíblia fala que eles se espalharam, como gafanhotos na terra, não dava para contar eles. E ele está ali com 300 carinha ali, que nem eram especialistas em guerra, porque se fossem especialistas em guerra, eles não estavam sendo oprimidos durante 7 dias, era homem normal, era homem que estava na roça, era o cara, o feirante lá, era o padeiro lá que estava ali querendo ser herói, às vezes o cara é barrigudo, ruim de mira, ruim de espada, ruim de tudo, mas estava lá, que falou, não, eu confio em você, né? E ele olhando aqueles 300, né? Fica imaginando o desespero, falando, meu Deus do céu, que coisa. O que vai sair daqui, gente? Mas é da maneira de Deus, nós vamos ver que o final vai ser algo tremendo. Então, repita comigo, vai ser da maneira de Deus. Não da minha, mas da maneira de Deus. Aleluia. E o último aqui, que eu queria destacar tenha fé. A Bíblia relata então, né, que ele estava com os 300 lá, né? E possivelmente ele estava numa noite de insônia, né? Que ele sabia que estava próximo à batalha, né? E Deus então fala com ele de novo, né? Gideão, você está com medo de ir para a batalha? Se você está com medo, desça lá no acampamento lá que eu vou dar uma revelação para você. E ele não fala que ele está com medo, né? Mas ele vai no acampamento, então ele estava com medo. Eu estou com medo, mas é um segredo só meu, né? Certo? Ele chamou lá o cara dele lá, viu? Vamos lá dar uma escolta por aí, né? Que amanhã é o grande dia, ele vai dar tudo certo. Só vamos aí, deixa os caras aí. E ele vai com um dos servos dele. E quando ele se aproxima do destacamento lá do exército inimigo, a Bíblia relata que ele está ouvindo uma história de 2 soldados. E um soldado fala assim, olha, eu tive um sonho esquisito hoje. Eu sonhei que um pão estava invadindo nosso acampamento, um pão de cevada, gigante. E ele derrubava todas nossas barracas aqui. E daí o outro interpretou, né, o outro mais animado. Ixi, deu ruim para nós. Sabe o que significa esse sonho? Deus entregou as nossas vidas na mão de Gideão e a gente vai ser derrotado. Daí Gideão, né? Glória a Deus, glória a Deus.
E a Bíblia fala que ele se prostra e adora a Deus. E daí a batalha que talvez seria no outro dia seguinte, ele já fala, vamos cambada. Levanta, está na hora de guerrear. E a Bíblia relata então que ele escolhe armas de batalha incríveis, uma tecnologia que bota qualquer exército para correr. O cara tinha uma ideia genial. Ele pegou uma tocha, daí ele colocou um vasinho em cima da tocha para ela não brilhar assim, né? Só quando era a hora dele falar, agora vamos lá fazer o escarcéu. A tochinha numa mão e uma trombeta na outra. E essa foi o grande armamento bélico, né, a grande bomba atômica que ia matar 135 mil homens. E então, né, o que eu quero dizer com essa passagem aqui? Né? Eles estavam segurando dois itens. Não tinha espaço para escudo e nem para espada. Vai que eles fazem, dos caras, opa, onde é que está vindo o barulho? Ah lá, vamos matar eles. Cara, não dá nem tempo de sacar a espada aqui, ó. Que o cara está com duas coisas na mão. Então o que eu quero dizer com isso? É que a nossa fé tem que ser acionada de uma maneira sobrenatural. Ali quando ele reúne os 300, eles já iam morrer tudo. Olhando ao olhar humano, já iam morrer. Garantido. Mas aí ele fala assim, nós vamos morrer mesmo, né? E não vamos levar ninguém. Porque o cara pega uma tocha, né? No máximo ele podia colocar, dar uma cabeça de um ali, mas não mata, né? E a cornetinha que ele podia pegar e jogar num ali só para ir correndo. Mas ele deixou que o sobrenatural de Deus agisse na vida dele. E ele creu com a fé dele que aquilo seria a arma para batalhar aquela guerra. E sabe algo que é muito interessante? A trombeta, ela é um sinal de alerta, é um sinal de reunião. Eles tocavam a trombeta para reunir um povo, para guerrear. Mas no Novo Testamento nós vemos a trombeta sendo usada bastante no livro de Apocalipse. Todas as vezes que Deus ia movimentar algo, era soado uma trombeta. Então nós podemos interpretar que a trombeta ali ele estava falando sobre o movimento de Deus, sobre a manifestação de Deus. E a tocha, ela era uma lâmpada da época, muito utilizada. E em Salmos fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, meu irmão e minha irmã, para você vencer essa batalha que você está travando, vai precisar de manifestação de Deus. E vai precisar de muita palavra. Não tem como os da sua casa estarem sem essas duas coisas. Você quer derrotar 135 mil guerreiros? Esteja com a tocha e esteja com a trombeta. E quando for a hora certa, você vai ver um exército tremendo na base por conta dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, se prepare para um tempo de jejum. Se prepare para um tempo de oração. Se você não ver a manifestação dos céus sobre sua vida, eu sinto muito, a sua vida não vai ir para frente. E se você está interessado somente em ser um povo que não passa necessidade, irmão, teu lugar não é aqui. Desculpe as palavras duras. Se você está preocupado em suprir suas necessidades aqui na igreja, é muito difícil, porque isso não vai sustentar você aqui. Sabe, que nem eu sempre falo, cara, tem tanto curso bom aí, que é o valor da sua oferta ao Senhor. A oferta que se dá todo domingo, você pode investir num curso, numa empresa, e você ser rico. Sabe, nós estamos aqui não porque nós estamos com medo de passar fome, não porque a gente está com necessidade, eu estou com medo, agora o anticristo está vindo, eu estou com medo de não ir para o céu. Não, a gente não está aqui por conta dessas coisas, nós estamos aqui porque nós entendemos que nós somos o povo que carrega a presença de Deus aqui na terra. Assim que eu luto minhas guerras. Quer ver o inimigo perdido? Acione a sua fé, a manifestação dos céus, manifestação de Deus. E a palavra, viva a palavra, acione a palavra na sua vida. E você vai ver o arraiado inimigo tremer da base. A Bíblia fala que quando Gideão dá o sinal e fala, pelo Senhor e por Gideão, esses homens então tocam as suas trombetas, e o exército inimigo então se apavora.
E começa um movimento lá de um pavor, o terror do Senhor, o terror que nós vamos ver nos últimos dias, que Deus fala que os homens fortes e corajosos, eles vão tremer diante do terror do Senhor. Aquele terror invadiu aquele acampamento, e eles então começaram a fugir, a tropeçar uns nos outros, e começaram até se matar, enquanto eles estavam somente tocando uma trombeta, e com as luzes do Senhor em suas mãos. Sabe, meu irmão, tem muita coisa para nós vivermos, tem muito sobrenatural, mas vai depender da minha e da sua entrega, da minha e da sua fé. Se nós não acionarmos as coisas celestiais, se nós transformarmos a igreja em um clubinho de bons modos, nós não vamos ver o sobrenatural. Não tem a ver, a igreja não é um manual de caráter, não tem a ver com isso. A igreja é um estilo de vida dos filhos, que estão dispostos a viver pelo reino, a morrer pelo reino. Então não vamos transformar isso daqui numa monotonia, algo tão assim, eu venho aqui e eu estou vivendo a mesma desgraça todos os dias. Não, acione a sua fé. Se você não consegue viver pelo Espírito, a igreja não é o seu lugar, porque nós não vamos prometer nada a você, nenhuma promessa falsa. Nós não queremos fazer isso, nós não queremos dizer que Jesus está conivente com o seu pecado, Ele não está. Nós não vamos dizer que Jesus vai te prosperar só porque você é um ofertante fiel. Muitas vezes não vai. O que nós queremos dizer é que existe um Deus que vale a pena viver e morrer independente, e assim podemos declarar como Abacuque: não importa se a figueira não floresça, se não haja alimento nos campos, eu me alegro no Deus da minha salvação. Irmão, irmã, nós precisamos entrar em novos níveis. Em novos níveis. E você não precisa derrotar já de cara 135 mil. Você pode começar com pequenas atitudes diárias, que vai transformar a sua vida. Nós vemos na Bíblia homens se movimentando de uma forma sobrenatural, mas é sempre em momentos específicos. Você não vê na vida de Abraão o tempo inteiro ele conversando com Deus, a Bíblia não relata isso. Mas ele tinha uma vida de cotidiano que ele cultivava a fé dele, mesmo quando Deus não falava. Não é porque Deus não fala que eu deixo de adorar. Não é porque Deus não fala que eu deixo de orar. Uma hora Ele vai falar. Uma hora Ele vai fazer. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, meio banalzinho, de acionamento de fé. Esse tempo atrás, estava conversando, a gente ainda está nesse período, ainda conversando com a Melissa, eu falei assim, se te convidarem para sair, fale assim, está repreendido o nome de Jesus. Porque nós queríamos economizar dinheiro, e agora com a Mavi os gastos aumentam. Só que teve um dia que eu acordei meio Gideão ali, né? 1% de Gideão, eu falei assim, amor, hoje alguém vai abençoar o nosso almoço. Vamos embora, vamos para cima. Daí ela falou, amém, vamos. Daí chegou no final do culto, né? Como de praxe, alguém convidou nós para almoçar ali. Né? E a gente chegou ali no italiano ali, né? E eu falei, hoje, Jesus, comidinha do italiano, aleluia. E quando eu olho na minha mesa, só tinha cara de 20 e poucos anos ali. Eu falei, misericórdia, dancei. Porque jovem, além de muitas vezes ser duro, ele é mão de vaca quando tem dinheiro, né? Jovens tem que aprender a ser abençoador aí. Eu já fiquei assustado, cadê os caras de 40 anos que tem dó do jovem aí, que paga a conta de jovem? Eu falei, mas não, glória a Deus, hoje vai ser avivamento, que um jovem vai pagar para nós. E daí na mesa ali surgiu um burburinho ali, né? Eu nem sabia que tinha. Eles falaram, hoje não vamos pedir alcatra na chapa. Hoje vamos pedir picanha. Deu, glória a Deus. Eu nem sabia que tinha. Porque eu nunca tinha chegado naquela parte da folha, né? Eu sempre parava ali no máximo no executivo, que dirá uma meia alcatrinha ali, né? Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu já fiz os cálculos igual o Gideão, né? 400 para quê? 200 para quê ali, né? Tá no vira do cartão, eu pego, faço aquilo, né? Tudo mais, mas glória a Deus, né? E eu também criei naquela promessa de 2022 que aquele profeta disse que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha. E eu falei, glória a Deus! 3 anos demorou, mas se cumpriu. E
Então eu comecei a olhar a movimentação, né? E o jovem assim, é uma educação, né? Chegou a porçãozinha de batata, né? O jovem é uma educação, né? Algo lindo de se ver, né? O cara chega ali, pega as batatinhas, deixa duas só ali para todo o resto da mesa, né? E ele ainda fala assim, não, eu deixei duas, eu pensei em todos aqui. Agora vocês dividem as duas batatinhas que sobrou em 4, né? E daí o outro irmão já falou, não, vamos pedir mais coisa aí, vamos lá. E começou a chegar coisa na igreja, de reposição de maionese, e reposição não sei o quê. E aquela picanha foi ficando cara. E eu falei, é um milagre, Jesus, é um milagre. E daqui a pouco se levanta um irmão da igreja, um irmão da mesa ali. E eu falei, tomara que ele não vá no banheiro, que ele vá para o caixa. E esse irmão foi, demorou um pouco, ele retornou. E ele chegou na mesa assim e falou assim, gente, pode ficar tranquilo, já paguei tudo. Eu falei, glória a Deus, aplauda o Senhor. Foi a única vez que eu comi picanha esse ano aqui, mas foi uma bênção. E mais uma vez, antes de nós sermos consagrados pastores, algo veio no meu coração no período de oração, e eu falei, amor, eu estou sentindo que uma pessoa vai ser usada aqui na igreja, que vai fazer uma oferta na nossa vida. E ela falou, amém, eu estou sentindo a mesma coisa. Eu falei, glória a Deus, vamos lá. E eu criei. E naquela semana, semana passada, deu uma doideira, assim, que os 2 celulares quebraram, assim, tipo, né? O crente pentecostal já ia falar, né? O inimigo está furioso, ele vai ser levantado do pastor, o inimigo está furioso. Vamos destruir o celular dele. Na verdade, mas me abençoou, né? Que eu ficava sem mexer no celular, lia mais a Bíblia, né? E daí, né, eu falei, bom, vamos lá, amor, vamos dando um jeito, e até a gente ter o celular. Domingo, no culto antes da minha ordenação, chega uma pessoa, e ela não falou assim para mim, eu vou dar, eu vou entregar. Ela chegou e falou assim, ó, Júnior, eu senti no meu coração, eu vou ofertar um celular para sua esposa. E eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, era para você aplaudir, pode aplaudir, era só isso. E era um celular melhor do que ela tinha, eu falei, glória a Deus, Deus está agindo. Mas sabe, meu irmão, nós temos que acionar a nossa fé, esses são exemplos pequenos, eu tenho muito mais outros para contar para você, porque eu tenho vivido e tenho buscado viver. É claro que muitas vezes vem no meu coração, reclame, Júnior, faça alguma coisa, Júnior, não vai dar certo, Júnior. Entra no meu coração uma ideia de eu tentar fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo tem conseguido me domar, tem conseguido frear minha boca, e eu tenho vivido experiências de milagres. Eu poderia contar muito mais outras coisas, mas eu também acho que isso talvez poderia levar a uma outra coisa que eu não quero, que é a teologia da prosperidade, que você é servo de Deus, você não vai sofrer, e eu não quero isso. Eu estou falando que Deus, Ele ouve as nossas orações, mas tem muita oração que eu já fiz e não foi atendida, e glória a Deus, eu vou ser fiel a Ele até o fim. Porque eu não me movo se Ele me dá celular ou não, se Ele paga a picanha que eu como ou não. Não, não é isso que move a minha gratidão a Ele. Eu entendi que eu fui salvo por Ele. E que não existe mais nada que Ele possa fazer por mim que seja mais grandioso do que a obra da salvação. E eu queria que você fechasse seus olhos, irmão.